estudantes da segunda série! Estamos aqui para mais um encontro em Geografia. Meu nome é Joyce e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de industrialização. Mas para que a gente tenha uma noção mais clara do aspecto industrial, nós vamos ter o alicerce de alguns objetivos. O alicerce se dá através dos seguintes itens. Primeiro, vamos compreender um pouquinho como se deu esse processo da industrialização mundial. E depois compreender como é que é essa dinâmica da distribuição industrial e como ela foi evoluindo no decorrer do período, desde os primórdios lá do século XVIII até os nossos dias em pleno século XXI. Mas, partindo desse pressuposto, quais perguntas você pode estar se fazendo nesse momento? A primeira é, o que significa a palavra economia? É algo que talvez remeta e faça com que você fique desfocado em meio a outras conversas. E mais, o que é economia mundial? E mais, o que geografia tem a ver com tudo isso? Bem, dentro da perspectiva da palavra economia, nós temos como uma ciência que estuda fenômenos ligados à população, distribuição, consumo e serviços. Isso tudo relacionando a dinâmica e como é que essas situações se relacionam dentro da perspectiva local, regional e global. Então, dentro desta análise, logicamente, nós entendemos como é que circulam todas as pessoas, as mercadorias e como atuam esses serviços dentro dessas diversas esferas. E aí nós vamos entender o que significa a palavra economia. Mas, quando falamos em economia industrial, observe, temos a economia como sendo uma área maior, economia industrial é uma sub-área, então é uma especificidade da parte econômica. Então, logicamente, como o próprio nome já sugere, é uma área que estuda esse fenômeno relacionado a aspectos sociais, políticos, ambientais e econômicos, obviamente, dentro da relação econômica que relacionam ao item indústria. Então, como é que a indústria se infere, como é que ela dinamiza, como é que ela atua dentro das esferas social, econômica e política dentro de cada lugar. Como é que apresenta essas indústrias? Para que estudar as indústrias? As indústrias, elas vêm mudando muitas características da população mundial. Então, se nós analisarmos desde o início do processo de industrialização, a palavra indústria já sugere um atrativo. Por quê? Porque a palavra indústria sugere emprego, sugere benfeitorias, sugerem serviços, sugere uma série de itens que podem ser realidade ou não, mas que literalmente atraem instalações, benfeitorias, organização urbana, organização rural, organização periférica. Então, a geografia dentro dessa situação, ela tem que estudar a indústria porque literalmente a indústria modifica o espaço onde ela está inserida. E dentro dessa modificação é que se encaixa a geografia na análise disso. Buscando desse pressuposto, e eu já dei dicas com o slide anterior, devemos estudar como é que isso se deu, como é que isso se formou. E olhando a história das indústrias, nós percebemos que vem de um processo que ela vem se acentuando desde o século XVIII. Se você entender o processo de início da transformação do meio artesanal para o meio manufaturado, você já puxa um aspecto que é o capitalismo. E o capitalismo, ele atiça, ele incentiva a busca por melhor qualidade, principalmente dos produtos, com o objetivo final da obtenção de lucro. Então, quando você tem o artesanato, você tem um mecanismo que possibilita o lucro. Quando você tem a manufatura, você tem produtos em maior quantidade, com máquinas simples, que favorece a mais produtos e a mais lucro. Quando se deram conta dessa possibilidade de melhoria, obviamente muitas pessoas começaram a querer desenvolver maquinários e formas de trabalho para então produzir mais. E nessa produção, em maior quantidade, também se pensou em vincular a um lugar onde todas as pessoas estivessem organizadas de maneira sistêmica a fazer com que aquele produto que antes demorava talvez meses para efetivamente ficar pronto, em horas pudesse vir a termo.
E foi isso que aconteceu. Então, quando falamos em indústria, temos que pensar nesse processo sempre pela busca de maior rapidez, maior eficiência e maior produtividade para que, logicamente, desse ao final o objetivo do capitalismo, que é o lucro. Devemos resgatar que, dentre vários lugares que destacaram-se por essa incessante busca pela melhoria, nós vamos ter a Inglaterra, que, logicamente, com acesso de matéria-prima, carvão mineral, deu start de maneira muito acentuada em modificações. E essas modificações, elas vieram até os nossos dias. Então, em pleno século XX, ainda tínhamos países que não tinham chegado no mesmo nível de estruturação industrial. E aí chama-se muitas vezes industrialização tardia, mas não tem um pejorativo, uma questão ligada de maneira pejorativa, e sim simplesmente porque foram países que entraram em segundo momento, mais tarde em relação a outros. Aqui destacado pela indústria mexicana, que é considerada uma região de industrialização tardia. Já olhando este mapinha, nós percebemos alguns polos industriais. E o que são polos industriais? São áreas de concentração de indústrias. Geralmente a gente percebe que estes polos tendem a benfeitorias de um mesmo setor industrial. Então observamos muito polos automobilísticos, polos tecnológicos ligados à tecnologia celular, por exemplo, ou polos tecnológicos ligados à fabricação de computadores. Então, isso se dá para manusear e facilitar o acesso e a troca de produtos que viabilizem o produto final. Dessa forma, olha que interessante. Veja como é a economia de aglomeração. É exatamente o que nós estávamos falando quando dimensionamos a palavra polo. São literalmente etapas do processo de industrialização onde ocorre a concentração industrial de empresas produtivas ou de atividades econômicas de uma determinada região do espaço geográfico. Ou seja, quando observamos um determinado lugar que pode ter a matéria-prima ou não, mas um determinado lugar que existe características que favorecem essa concentração de indústrias para otimizar um produto final, nada mais salutar que você coloque lá a sua empresa. Então, por exemplo, uma fabricação de automóveis. Então, temos a indústria de automóveis. Temos a indústria que fabrica o vidro, temos a indústria que fabrica o rádio, a indústria que fabrica o pneu. Tudo numa mesma área para que viabilize o acesso, o transporte, otimize custos e viabilize, logicamente, mais lucro. Um exemplo citado aqui é o ABC Paulista, na região de São Paulo, onde nós temos as cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano e, posteriormente, Diadema, que entrou na sequência, como áreas com uma grande concentração industrial, principalmente no ramo automobilístico e metalúrgico. A atividade agora para a gente observar e se fechar este bloquinho. O desenvolvimento industrial brasileiro ocorreu de forma desigual nas diferentes regiões do Brasil, pois houve uma concentração da atividade industrial, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Cite algumas razões para que contribuem nesse fato. Então faça um resgate do que eu acabei de explicar sobre os quesitos ligados à aglomeração. Não foi citado o Rio de Janeiro, mas é o mesmo exemplo para São Paulo. Pense um pouquinho e resgate aspectos no geral, sem pensar nas cidades e na região, do que é responsável por essa aglomeração. Voltamos já já.
Vamos lá, pense de uma maneira a resgatar os aspectos gerais e não se preocupe em fazer uma resposta igual à orientada. Escreva da melhor forma possível, seja ela em itens, mapa conceitual, de uma forma que você tenha a assimilação do conteúdo. Uma sugestão de resposta seria, obviamente, observar que dentro da característica de história brasileira, nós temos a região tanto do Rio de Janeiro quanto São Paulo, enfim, o sudeste brasileiro, uma área que viabilizou o potencial econômico ligado à industrialização, principalmente por causa das vertentes ligadas ao café e à indústria de maneira geral potencializada por essa fabricação e esse manejo da agricultura do café. Então, a formação industrial inicialmente teve uma vertente muito forte na região sudeste e depois foi se descentralizando pela nossa área espacial. Dentro das características gerais, ainda visualizando o mundo, nós temos áreas grande concentração industrial. Observam essas áreas em amarelinho, então nós temos a região dos Grandes Lagos, onde nós temos, por exemplo, Nova York, Baltimore. Nós temos uma Europa em que a distribuição industrial é bem descentralizada, nós percebemos uma preocupação em todo o continente europeu em descentralizar a produção industrial até para potencializar cidades menores. Na região ainda europeia temos Moscou colocado ali, só que não ligada àquela parte central europeia, além, logicamente, de uma área nas chamadas Montes Urais, que dão acesso à divisão da Europa e Ásia. E depois, obviamente, outras áreas industriais de menor calibre, mas não menos importantes, porque muitas vezes se busca mão de obra, qualidade de matéria-prima, outros quesitos para potencializar a utilização industrial pelo planeta. Agora vamos analisar alguns itens ligados a áreas mais específicas. Então, como é que se distribui? Nos Estados Unidos, a concentração industrial ela é obviamente focalizada nas margens laterais. Então, você percebe um grande foco dos Estados Unidos no comércio marítimo. Então, acompanhou com o tempo, porque Estados Unidos também é levado por um primeiro momento da industrialização, ele está na chamada segunda revolução industrial. Nós percebemos que tanto a área leste dos Estados Unidos, como aparece no mapinha, quanto a área oeste dos Estados Unidos é muito bem focalizada e dado muita importância à área indústria. Já no Japão, temos o quesito de ser um conjunto de ilhas, um arquipélago, mas não podemos tirar o mérito da distribuição industrial japonesa, que aproveita, por mais intempérie que tenha o seu território montanhoso, ele faz uma distribuição. Claro que algumas cidades se destacam, como Kyoto, Tóquio, Nagoya, mas temos outros polos industriais que vêm desde o final do século XIX, início do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, com uma grande retomada japonesa, se distribuindo e se destacando em vários setores. Refinaria, siderurgia, carvão, gasoduto, entre outros, sem falar na tecnologia de eletroeletrônicos. Já no continente europeu, como mencionei anteriormente, há uma distribuição bem interessante das indústrias, potencializada principalmente pelas linhas hidroviárias. Então, quando observamos a região europeia, nós percebemos uma otimização dos recursos para desembocar meios de transporte diversificado. Isso é muito interessante no continente europeu. Então, não há uma concentração da distribuição de produção fabril somente através do rodoviário, por exemplo. Nós temos, sim, transporte de produtos em grande escala através do hidroviário, ferroviário e rodoviário em menor quantidade nesta ordem. Já quando observamos um outro caso bem interessante, os chamados tigres asiáticos,
são países que destacaram-se por escolher uma otimização industrial tardia, mas diferente das demais. Enquanto você pega exemplos em que a escolha da industrialização foi muitas vezes trazer a indústria já consolidada para o território nacional, os tigres asiáticos resolveram fazer um processo inverso. Eles resolveram potencializar a sua industrialização interna para depois entrar no mercado internacional. Esse tipo de mecanismo de industrialização recebeu inclusive o nome de plataforma de exportação. Ele foi se consolidando em decorrer de 50 anos e hoje percebemos a força desses países que talvez naquele momento tenham escolhido um modelo que se adequou ao jeito e à formatação industrial deles. Podemos citar alguns, como por exemplo na região de Taiwan, que é uma ilha ainda em conflito com a questão chinesa. Temos a região de Filipinas, Malásia, Tailândia, Coreia do Sul, Singapura, que diferentemente de imaginar que todos entraram ao mesmo tempo, foram gradativamente se adequando a esse modelo e que hoje se concretizam nesse patamar de plataformas de exportação. Já quando olhamos a China, que passou por um processo e está por um processo de recondicionamento econômico ligado à indústria, percebemos que o modelo soviético inicialmente influenciou muito, mas posteriormente, a partir da década de 70, muito mais claramente, você tem áreas que se abrem ao mercado capitalista. É um país que mais adiante vocês terão mais estudos sobre, que se tem até um apelido, um país, dois sistemas, porque você tem áreas socialistas e você tem esses polos em vermelho que funcionam totalmente com o aspecto capitalista. Agora, para fecharmos mais uma atividadezinha, os países que são conhecidos como os novos tigres asiáticos são Indonésia, Malásia, Filipinas e Vietnã. Quais são os principais desafios para esses países que encontram no setor industrial? Então pensem em países entrando depois dessa grande levada da escolha dos tipos industriais. O que um país deve perceber e encarar como um problema ou um desafio? As questões de países mais velhos consolidados no setor industrial. Pense um pouquinho, escreva da sua melhor maneira e voltamos já já.
Então, alunos, novamente é uma sugestão de resposta, escreva da melhor forma, seja ela em forma de itens, texto ou mapa conceitual. A sugestão dada a vocês é, logicamente, aqueles que entraram depois, eles têm um grande desafio, principalmente quando concorrem com empresas já consolidadas. Até na resposta se caracterizam as multinacionais, obviamente, pela força tecnológica, pela força fabril, pela força de propaganda que essas indústrias têm. Então, obviamente, seja num país de conotação jovem, seja numa indústria jovem, a expectativa e o desafio a ela é manter-se viva dentro de uma esfera global, concorrendo com mega empresas. Essa é a principal problemática encarada. Dentro dessa situação, logicamente, alguns países se caracterizam por ser este novo universo industrial. Vejam que aparece o Brasil como sendo um deles. E dentro dessa caracterização, busca-se aquele exemplo dos novos países industrializados. Lembre-se que eu falei que alguns escolheram plataforma de exportação como sendo seu vínculo principal. Já Brasil, México, Argentina, Índia, África do Sul, por exemplo, já buscaram outras alternativas, com outro modelo chamado substituição de importação, onde trouxemos as empresas para o território e potencializamos a sua industrialização no nosso território. Isso, de maneira imediata, traduziu o que nós chamamos de milagre econômico. Então, deu um boom muito grande, então para a época foi interessante. Não há como analisar qual caminho deveria ter sido seguido. As opções foram feitas e hoje temos que trabalhar com elas. Dentro dessas caracterizações de industrialização recente, os países, então, principalmente os destacados, dão maior potencialização aos recursos minerais e, logicamente, incentivam nova formatação e novos potenciais industriais. Para finalizarmos, vamos fazer uma rápida retomada, onde literalmente verificamos o que é economia, os aspectos industriais, como se potencializam e como se distribuem pelo planeta. Espero que vocês tenham atingido o nosso objetivo. Até outro momento.